né? E o Giovanni, inclusive, fez uma sugestão, que depois eu vou trazer a pergunta que o Giovanni sugeriu aqui, muito interessante, de um outro risco da internet. Eu deixei aqui a questão no intervalo, mas antes de voltar à questão, deixa eu lembrar, né, que nós vamos dar ainda essa semana, vamos dar 2 assinaturas da revista Povos e Línguas, do movimento Povos e Línguas, você conhece muito bem, que tem um programa aqui na nossa TV, e você vai entrar nessa promoção. É muito simples, você entra na fanpage de Povos e Línguas, entra lá em promoções dentro da fanpage e vai responder, bem simples. Nessa terceira temporada do programa Povos e Línguas, que vai lá pela nossa rede super, qual é o tema? O tema são 2 palavrinhas. A primeira começa com S, a segunda começa com M, né? O tema é uma palavra com S e outra palavra com M, né? Você vai dizer quais são essas 2 palavras, que é o tema do programa, dessa terceira temporada na Rede Super. Você entra lá na promoção e amanhã, sexta-feira, ou a assinatura, né, da revista Povos e Línguas. Voltando então aqui agora para a questão do consumismo na internet, né? Estou falando, por exemplo, da assinatura do Povos e Línguas, é 0,800, de graça a assinatura. Mas tem gente que não pode ver um negócio oferecido na internet que já quer comprar, né? Será que a internet facilitou o consumismo, ou o consumismo continuou o mesmo, só com mais uma loja, uma possibilidade de uma loja que agora é virtual? O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acredito que o consumismo é o mesmo. E como é muito mais fácil você comprar pela internet do que ir até uma loja física, isso até possibilita mesmo que as pessoas comprem um pouco mais, se sintam encorajadas, né? Sim. Então tem a questão do cartão de crédito, a gente tem um acesso hoje muito mais fácil ao cartão, ao crédito em si. Mas o meu alerta sempre é para a questão mesmo da idoneidade da loja virtual. Como você falou, pastor, antes do intervalo, a questão do seu pai, né, preocupado, será que ele vai receber o produto ou não? Então eu sempre oriento para o pessoal a procurar os sites como Reclame Aqui, porque nele você vai acompanhar se tem denúncias sobre aquela loja, se tem alguma ocorrência, sobre o próprio produto. Sempre acompanhe os comentários ali na página do produto, que tem espaço para isso. E tem perfis que são fakes mesmo, né? Tem perfis de lojas conceituadas, lojas físicas e virtuais, mas eles colocam uma logomarca muito parecida e mudam uma letra. E às vezes a pessoa não se atenta para aquela letrinha ali que diferencia e entra num barco furado, né? É preocupante. Eu sempre alerto, sempre que alguém vai conversar comigo, eu explico sobre isso. Eu costumo falar que os meus pais, eles também são mais analógicos do que digitais. Uhum. Então meu pai sempre teve uma resistência a comprar produtos pela internet. E falando assim sobre compras na internet, é importante que os ouvintes saibam que nas compras feitas pelo telefone ou pela internet, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante o prazo de 7 dias para desistência. Então, às vezes, se a pessoa faz por impulso, né, não dá para fazer para manifestação de opinião, né? Você escreve lá, em 7 dias, se você não gostou, você apaga, não vai adiantar nada. Mas para as compras feitas pela internet, sim. Se você comprou, por um acaso você foi por impulso, depois você se arrependeu, como a compra não foi realizada no estabelecimento físico, você tem 7 dias como um prazo de arrependimento. Perfeito. Olha, eu vou fazer um super debate, né? Já estou pautando isso, sobre paixão futebolística, né? Mas eu não vou trazer torcedor, vou trazer um psicólogo, uma socióloga, ou sabe, para discutir por que as pessoas se envolvem tão apaixonadamente com o futebol. Porque a gente comentou sobre a questão da postagem do ex-dirigente do Clube Atlético Mineiro na internet, foi no Twitter. No Twitter, né? Falando que o juiz é ladrão. Isso. Né? E falamos do risco disso, da questão até do processo. Esse é civil, né? Não é criminal. Tem o processo civil que pode gerar, por exemplo, uma indenização por danos morais, porque afetou a honra da pessoa que está sendo xingada, e tem também o processo criminal, que seria o crime de calúnia, quando você diz que a outra pessoa praticou um crime. Aí é calúnia. Então explica para o Josino, que mandou uma mensagem aqui, porque o tema voltou, né? E tá quente, a gente traz de volta. O Josino diz... Você nem dormiu direito. Eu acho que muitos não dormiram. O Josino diz o seguinte, olha que interessante a pergunta do Josino. Se o juiz roubou mesmo, por que não se pode falar isso na internet? Em primeiro lugar, que se a gente entrar na questão técnica, tecnicamente não é roubo, né? Porque ele não agrediu ninguém para fazer aquilo que ele fez ali. Não Qual a diferença de assalto e roubo, é isso? Não, a diferença de furto e roubo. Furto né? e roubo. Quando há violência
é roubo. Quando o furto, por exemplo, ninguém tá vendo, eu peguei, é furto. Ali não houve violência. Mas todo mundo viu. Pois é, a situação. Mas se ele fez... Olha, eu não sei se o... Como é que ele chama? Josino. O Josino. Eu não sei se o Josino já ouviu, mas hoje o árbitro, ele já deu uma entrevista e dizendo que está muito satisfeito com as decisões que ele tomou, porque ele acertou todas. Ou seja, nessa área, é uma área muito interpretativa. Da subjetividade, né? Vai da subjetividade. Uma pessoa viu uma coisa, outra pessoa viu outra. E aí, quem tem razão? Não é? Então, assim, para mim, por exemplo, no lance capital do pênalti não foi, mas para o juiz foi. Ele diz que lá na hora é diferente. Ele diz que há dois tipos de jogo. Um jogo que é visto pela TV e outro jogo que é visto lá na hora. E, de fato, isso é verdade. Agora, para falar que houve roubo, assalto, entrando nessa questão aí, e postar um negócio desse, a pessoa tem que ter prova, né? Por exemplo, eu vou falar que o João roubou o meu relógio. Isso. Eu tenho que ter um vídeo mostrando que o João foi lá e pegou o meu relógio. Eu tenho que ter uma prova, porque senão eu vou estar levantando um falso testemunho. Isso não é novo no Brasil, cara. Você vai se lembrar, há pouco tempo atrás, nós tivemos um árbitro que foi banido, chamado Edilson Pereira de Carvalho, porque ele vendeu resultados de jogos. Como assim vendeu? Ele se dispôs, ele participava de uma máfia de apostas e ele direcionava o resultado de acordo com aquelas pessoas que apostavam e indicavam. Então, ele apitava jogos que às vezes eram jogos que davam uma zebra tremenda. Isso, mas tudo direcionado. Por quê? Porque aí na questão, e que é algo ilegal no Brasil, né, questão das apostas, mas que de acordo com o que era apostado, ele manipulava o jogo. Então, a partir daí, teve que se refazer todo Agora, ele só foi... Houve um processo... Processo criminal. É diferente, né? Você não pode falar antes. E isso ficou comprovado, Sim. Ele confessou, tinha provas, né? Ele Mas até foi banido. eu acho que é importante falar pro torcedor também. Josino. Pro Josino e para todos os torcedores que estão acompanhando aqui o Super Debate de hoje, a gente falando sobre internet. Eu também sou torcedora atleticana, eu estava lá no Independência ontem e eu também fiquei indignada porque eu vi ali ao vivo e a cores o que aconteceu com o jogo. Mas só que a gente precisa entender que há maneiras de manifestar a nossa indignação. Então, preciso ter cuidado com as palavras, a sabedoria. Quem entrar no meu Twitter vai ver que eu também comentei a minha insatisfação com o jogo. Ontem houveram brigas no estádio com copos de bebida, bem próximo onde eu estava. Então eu comentei a minha indignação. Falei, olha, realmente está difícil, é o estádio, porque além da questão com toda a arbitragem, há a questão da liberação do álcool nos estádios. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente utiliza, e não só com o assunto de futebol, mas com todos os temas. A gente precisa cuidar mesmo. Por isso que eu falei da questão da paixão, me preocupa quando a gente entra na área da paixão. É a emoção, né? É a emoção, porque aí a gente acaba perdendo um pouco a racionalidade. Verdade. E pode falar certas coisas que nem é o que a gente efetivamente pensa. Isso. Né? Mas porque a gente está sentindo. Não é? E depois abaixa a poeira e fala, pra que outro tema bom aí para você discutir depois é a questão da volta da bebida aos estádios. Pois é. Porque isso já está sendo levantado novamente por conta dos incidentes que aconteceram no Mineirão, no último jogo do Cruzeiro, os incidentes que estão acontecendo nos jogos do Atlético. Será que é coincidência? Será que isso é fruto do apito, né, que está acontecendo, ou é queda de rendimento, ou de fato a situação das pessoas estarem ingerindo bebida alcoólica dentro dos estádios está levando a esse sentimento, à flor da pele, exacerbado. Né? Agora, para falar então pessoa alcoolizada, eu queria saber de vocês o que vocês pensam, né? E eu imagino que isso é um risco da internet, a exposição de pessoas em situações ridículas, em situações vexatórias. Quantos e quantos vídeos a gente já viu de pessoas bêbadas que são filmadas? Michele, como que a gente pode controlar isso? Qual que é o risco disso? Na verdade, eu acho que a gente tem que estar muito atento a quem está perto da gente e o que essas pessoas estão filmando a nosso respeito ou escrevendo a nosso respeito. E até que ponto eu estou dando liberdade para que essas coisas aconteçam, né? A Elisandra tá te filmando aí, ó. Oi, gente. Até passando batom hoje. Eu não passei batom, tá? Só para explicar. Só queria dizer que eu não tô de blusa de frio, tô com frio pra caramba, mas né, porque a blusa de frio era muito feia. Michelinha, mas olha a situação do apresentador. Eu estou pingando
suando de calor aqui. Nós temos sensações térmicas, ou percepção. Michele Marisa, não desliga esse negócio, não. Michele foi no ar-condicionado, quase que eu surtei aqui. Mas são percepções diferentes, mas volta. Sim, mas então, a gente tem que tomar mais cuidado em relação àquilo que a gente, até onde a gente permite que a nossa imagem seja exposta. A gente vê muitos casos aí, por exemplo, da pornografia de vingança, que é a revenge porn. O namoradinho, né, pede uma fotinha, manda nudes, aí a namoradinha vai lá e tira uma fotinha... Faz uma selfie ou sem roupa, ou com roupa íntima, né? Já teve casos de vídeos, né? Vídeos de momentos íntimos de casais pararem na internet, e aí quando termina, o cara dá louca, joga isso na internet, e aí se perde controle. Inclusive, meninas que se suicidam quando isso acontece. Gravíssimo. Né? Quer dizer, é uma coisa que poderia ser controlada, né? A gente não sabe até que ponto que as pessoas podem, quando elas estão com raiva. Né? E a gente permite as pessoas entrarem na vida da gente, na nossa intimidade. Isso vai parar depois na rede, na Deep Web, né? Que é um local onde se encontra... Tem coisas boas lá também, né? Mas você falou da Deep Web aí, né? Que seria uma coisa mais no submundo, é isso? Mais profunda? Em que sentido o profundo aí? Porque, na verdade, nessa internet que você não acessa de uma forma convencional, né? Existem mecanismos para você acessar que são diferentes dos que a gente usa para acessar a rede normal. Você vai encontrar lá materiais raros, vai ter alguma coisa bacana. Mas tem muita material para pedófilo, pornografia, tem esses vídeos, tem essas fotos de ex-namorada, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe até que ponto as pessoas podem ir, né? Agora, é crime, Ilan, você postar uma foto sem autorização de uma pessoa, um professor que deu aula, eu gravei a aula desse professor e coloquei na internet sem autorização, é crime? Sim, olha só, nós temos o direito à imagem, todos nós temos nosso direito à imagem. E se eu afirmo, porque a questão é a seguinte, por exemplo, você está num ambiente público. Então vamos lá, nós estamos falando do jogo, né? Tava todo mundo lá no jogo e tal, filmou o que estava acontecendo ali. Eu posso postar isso na internet sem problema nenhum. Por quê? Porque é um ambiente público. Agora, num ambiente privado e você não tem autorização, por exemplo, um dia eu estava numa audiência e a advogada estava no fundo e ela estava digitando alguma coisa, mas a luzinha do celular dela ficou acesa. E aí o juiz perguntou, você está filmando? Ela disse, não. Porque a luz está acesa aqui, eu não autorizo que filme as audiências. Por quê? Era um ambiente privado, era uma situação que não se permitia isso naquele momento. Doutor, e no caso de igrejas também, né? Porque a gente veio falar isso bastante no nosso ambiente. Isso. Se não há uma recomendação da instituição, por exemplo, se ela não proíbe que hajam filmagens ali naquele momento, não tem nenhum impedimento. Inclusive, existem igrejas, a própria Lagoinha, que filma os cultos, né? E até transmitem ao vivo. Mas o visitante, ele pode reclamar sobre isso? O visitante que, no caso da Lagoinha, ele está participando ali do culto ao vivo, ali pela primeira vez, aí de repente a câmera está bem no rosto dele. Ele pode reivindicar algum direito sobre não, isso? porque o que acontece? Nós estamos ali num ambiente público, apesar de ser uma instituição religiosa. Sim. E outra coisa, todos estão vendo que está tendo uma filmagem. Então ele deveria fazer o quê? Se retirar. Ele não tem como impedir. É a mesma coisa que aconteceu. Lembra daquela moça que ela foi flagrada por um órgão de televisão quando ela estava proferindo um insulto racial? Estava chamando o jogador do Santos de macaco. Ah, sim, do Grêmio. Do Grêmio. Então ela não poderia arguir para si, naquele momento, o direito de imagem. Se não, eu não autorizei essa imagem. Mas ela estava num ambiente público que está sendo filmado. Né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, por exemplo, alguém utiliza a sua imagem, faz uma montagem com a sua imagem para algum objetivo específico. Eles veem lá a sua filha, acham ela muito bonita, tira uma foto dela e estampa na capa de uma agenda, por exemplo. Aí sim, está violando o direito de imagem. Por quê? Porque está utilizando da imagem com fins comerciais. Então isso também é algo que precisa ser olhado. Agora, uma questão que foi tratada aqui é sobre o risco, o perigo que a internet traz para a questão dos casamentos, né? Tem uma ouvinte que colocou qual que é o limite, né, da privacidade de um casamento na internet, sobre adultérios virtuais. Qual que é o risco que a internet pode trazer para a estabilidade de um casamento, queridos, queridas? Os mesmos riscos que o offline traz.
a pessoa, não é verdade? Se eu confio no offline, eu confio no online. Se eu não confio no offline, eu não confio no online. Obviamente que o online ele me permite coisas que, né? É isso que eu ia dizer, o leque abre, né? Se abre muito. Porque tem muita gente que fica adulterando do lado do cônjuge, né? Sim, mas não é a internet, né? Nesse caso é o mau uso dela. É o comportamento, né? É. Do usuário. O problema é que a internet acaba sendo só uma ferramenta. O problema Daquilo que é a a pessoa motivação. já é, né? Quando a gente fala de internet, de identidade virtual, que eu falei da última vez que eu estive aqui, a pessoa se transpõe e ela cria uma identidade virtual, com qual objetivo que ela está compartilhando as coisas, que ela tá ali. Tem gente que faz para se fazer traduzido. Então, cria um perfil aqui eu falo o que eu quiser, aqui eu me escondo atrás de um fake e falo o que eu quiser, eu xingo nordestino, eu xingo gay, eu falo o que eu quiser aqui. Eu tô me traduzindo. Então, é a pessoa, né? Uhum. Ela se esconde, mas ela pode ser encontrada, inclusive. Tem Com outras, certeza né? ela será encontrada, né? Tem como você chegar até o ID, né? Que é a identificação, localização. O IP. O IP, né? Onde é a localização daquela mídia que foi utilizada, né? Daquele acesso, né? E a pessoa consegue. Outra coisa também que é importante é a questão dos vírus, né? Às vezes você recebe vírus pela internet e aí tem acesso aos seus dados bancários. Muito importante também quando você está fazendo pagamentos pela internet, prestar bastante atenção, porque às vezes, se o seu computador tiver com vírus, você pode digitar o código de barras correto, ou então passar com o leitor de código de barras. Mas na hora de confirmar o pagamento, por exemplo, o título é do Banco Itaú, mas na hora que você vai confirmar o pagamento, aparece lá, Banco do Nordeste, por causa do vírus, e aí a pessoa paga. Tem um constrangimento também. As páginas falsas, que às vezes a gente entra, por exemplo, achando que está no banco, mas você está numa página falsa. Está passando todos os seus dados, né? E outra coisa também, quando você recebe e-mails maliciosos ou e-mails, por exemplo, de autoridades. Eu não sei que se vocês não receberam, porque a maioria das pessoas recebem e-mails da Receita Federal, que não envia e-mail. Para tirar seu nome do... Tribunal Regional Eleitoral. Para você... E a pessoa honesta, ela é... Fica preocupada, Imagina, fica. Tire seu nome da SPC. O que aconteceu, gente? O que eu a deixo pessoa de pagar? que quer andar Aí ela sempre clica pra saber o que tem. Nas empresas, você fala assim, ó, o seu nome está registrado no nome de outra empresa. Então, Agora, por que a pessoa aí, pergunta a vocês, né? Sobretudo a vocês do jornalismo e da área da informática, da internet aí, por que uma pessoa faz um negócio desse, Michele e Elisandro? Não estou entrando em questão jurídica, não. Estou pensando assim, o que a pessoa faz, por exemplo, jogar um vírus numa máquina? Né? Enviar um vírus. O que ela ganha com isso? É igual o pichador de muro, não é possível. A comparação foi ótima. Eu acho que exatamente esse é o ponto. A pessoa ela quer mostrar que ela consegue burlar o sistema. Então, geralmente, quando você ouvia pichadores falar, há 20 anos atrás, eles falavam exatamente isso. Poxa, que legal, né? Eu consegui pinchar o muro de tal instituição. Então, eu vejo que é exatamente a mesma linha. Mas o que o doutor alertou é extremamente importante, sim. Você estar atento às atualizações do seu computador e contar com o auxílio de um profissional também que entenda. Na dúvida, não clique. Eu sempre falo isso pro meu irmão. Ele tá no computador, eu falo para ele, olha, na dúvida, não clica, pesquisa. Esse caso da Receita Federal mesmo enviar e-mails, nós sabemos que a Receita não emite e-mails. Nós sabemos, mas muita gente não sabe. Não sabe. Então, se você que está ouvindo aqui no rádio acha que recebeu um e-mail da Receita e ficou muito feliz, tenha cuidado. Ou triste, né? Dependendo do tema do e-mail. Isso. Mas tem que ter cuidado, sim. Não clique. A questão... Porque existem tipos de crackers, né? Que são aqueles que invadem sistemas. O que ele quer é só burlar o sistema, mostrar que ele é capaz de colocar um vírus que vai destruir um programa, um software do computador. É o cracker. Porque existe aquela questão do hacker e do cracker. O hacker, ele geralmente é uma pessoa que entende muito do sistema, falando bem por alto, e ele trabalha nesse acesso que ele tem ao sistema trabalhando para o bem. O cracker é o que trabalha para o mal. O hacker. Não, o cracker. O hacker, ele trabalha para o bem. A mídia confunde isso bastante. O hacker, ele trabalha para o bem. Ele conhece muito o sistema, mas trabalha para o bem. Ele pode ser contratado por uma empresa. Sim, para fragilidade e tudo isso. Exatamente, para reforçar o sistema de segurança da tecnologia. Agora, o cracker não. Existem vários tipos. O que só burla o sistema, aquele que ali só destruir o seu... uma brincadeira. E tem aquele que são quadrilhas especializadas mesmo em crimes cibernéticos, em roubos. Então... Aquele pessoal da Coreia do Norte, por exemplo, que entrou
no sistema norte-americano, em Represália, aquele filme do ditador, eles Sim. são crackers, então. Eles são crackers, na verdade, eles são crackers. Gente, olha só. E você percebe, foi uma maneira deles de manifestação, né? Michele Marins, por favor, porque estou aqui num momento aqui de reflexão filosófica. Sim. Eu já não sabia a diferença de biscoito água e sal para creme cracker. Agora ela vai explicar a diferença de cracker para hacker. Tá vendo? Cada bate-papo evolui. O hacker é bom e o cracker é ruim. O crack, porque eu lembrei do crack. Eu nunca mais como biscoito creme cracker. Só por... Tá vendo como a conversa evolui? Agora, essa questão mesmo desses indivíduos, eu lembro do Julian Assange, né, que foi uma pessoa que começou, aquele site Wikileaks, né, começou a divulgar informações sigilosas. E temos outros aí que acabaram entrando também, informando que eles tinham acesso às contas das pessoas. O poder público, os governos, né, eles têm digamos, esse direito de supervisionar, de ser um Big Brother mesmo na vida dos indivíduos. Vocês entendem que o poder público pode fiscalizar minha conta, pode fazer um pente fino lá e saber se eu estou sonegando ou não estou sonegando, porque o governo pode saber, a Receita pode saber. Porque eu declaro um valor na minha declaração de imposto de renda lá, mas o governo vai... Mas peraí, eu vou na conta bancária dele, ele movimenta muito mais do que ele declarou. Será que o governo tem direito de fazer isso? Tem os limites, né, impostos pela própria lei. A questão, por exemplo, do sigilo bancário, que é algo que é regulado pela nossa Constituição. Então tem certos limites. Agora, como existe também a questão do imposto de renda, nesse caso específico, quando você faz uma declaração, hoje em dia, e assim, o leão, né, que é o governo arrecadador, ele sempre quer mais. Então, ele começa a fazer o quê? É como se fosse um cruzamento de dados. Peraí, você disse que recebeu tanto, mas o empregador está dizendo que você recebeu mais. Uhum. Então você está omitindo a informação. Então, mas antes dele aplicar multa, qualquer coisa, sempre, isso aí é garantido, pastor, sempre você vai receber um alerta. Sim. Você vai receber um alerta dizendo, olha, refaça a sua declaração ou então me justifique isso aqui. Perfeito. Porque eles apontam. Agora, não é fácil você verificar. Por exemplo, além de não ser por e-mail, você recebe por carta. Você recebe por carta a informação de que há um problema. E você tem que se dirigir à Receita. Não necessariamente. Antes de você se dirigir à Receita, você tem a opção de, através do certificado digital, que é algo totalmente pessoal, você consegue acessar o site da Receita numa área totalmente restrita e ali somente você tem acesso àquela informação. Se por um acaso, a partir de um certo período, você não tem acesso, não retifica, aí sim você recebe uma nova carta e aí você é convidado para ir lá na Receita, para acertar os ponteiros com o leão. Não, e engraçado, porque hoje mesmo eu fui até a Receita Federal por um divergência no nome da minha esposa, foi interessante. Né? Porque na Receita o nome da Silvia ainda está um nome de solteira. Mas eu até fui na Receita, né? Então estou agendando, porque está estranho. Né? Não, porque as declarações foram feitas já com o nome de casado. Então nós temos que entender o que está acontecendo. Entendi. Mas aí você vê uma pequena divergência já no nome. Olha, gente, nós falamos aqui de Nordeste, nós temos o ouvinte Claudimar de Medeiros, agora de Carnaúba dos Dantas, já mandou mensagens em outros programas do Rio Grande do Norte, né, falando que a internet é uma ferramenta muito importante para o crente. Nós temos vários ouvintes, a Soraya Félix, a Michele Marins faz um gesto que já está próximo do final do programa, então eu tenho que pedir considerações finais. Eu obedeço, Michele Marins. Queridos ouvintes, temos 2 minutos e 40 segundos. Considerações finais, rapidamente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os ouvintes aqui da Rádio Super e falar que a gente pode conversar um pouco mais sobre o tema mídias sociais nas igrejas, que é um tema que eu tenho palestrado sobre ele, viajado pelo Brasil, e eu concordo com o nosso ouvinte. A igreja ela precisa realmente utilizar o meio digital como um agregador no processo de evangelismo, de alcance das pessoas, de levar a mensagem, né, que nós carregamos, que é a do amor, que é a da paz, a mensagem da cruz. Qual que é o contato, Elisângela? O meu site é o elisamancio.com.br. Então, lá no elisamancio.com.br tem alguns textos já falando sobre esse tema. Elis com S, né? Elis com S. Já falando sobre esse tema e os meus contatos também para a gente
poder estender esse bate-papo. Perfeito. Michele, considerações finais, querida? Agradeço o convite, né? E o recado para quem está ouvindo a gente é use com bom senso, né? Extraia o melhor das redes e compartilhe o melhor também. Perfeito, Michele. Obrigadão. Doutor Irlan Melo, considerações finais, querido? Agradecer a todos os ouvintes, mandar um abraço pessoal lá da Igreja Presbiteriana Pentecostal do bairro Betânia e dizer aos ouvintes para me adicionar lá no Facebook, é só me procurar Irlan Melo, Irlan com N de nariz e Melo com um L só, e a gente pode continuar esse papo lá na internet também. Você já falei para você, colocar a fanpage. Como é que chama, Michele, quando é... Você tem a pessoal e eu não cheguei nos fanpage. 5 mil, não. Pastor. Não chegou. Tenta, já falei. Tenta adicionar lá. Vamos lá. O vamos homem chegar. é mais amigo, rapaz, é. Mas olha, eu tô lembrando do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Mas também questão de menino, né? Só de amigo dos filhos dele, já tem quase 700 mil. Obrigado, queridos debatedores. Michele, percebeu que eu consegui fazer considerações finais em 1 minuto e 25 Uau. segundos? Você e seus convidados estão de parabéns. É uma concisão, é um poder de Você síntese. ganhou mais uma estrelinha. Ganhei, estou brilhando. Eu tenho 40 segundos para trocar aquela conversa, aquela bom, transição, que bom. né, do nosso programa Super Verdade. Debate para o Viva a Tarde. Você está bem? Graças a Deus. E você continua aí com os nossos ouvintes na internet, se comunicando? Sim, claro. Eu entro pouco hoje no Facebook, pouquíssimo. Eu gosto mais do Twitter. E assim, eu não gosto muito de redes sociais, não, pra ser bem sincera. É mesmo? Eu não Vamos fazer um gosto debate muito, aqui, não. viu, Michele? Você que é especialista. Por que as pessoas têm aversão às redes sociais? Não, mas é questão de tempo mesmo. Você Eu é chego em tímida? casa. Não é tímido. Eu chego em casa, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, assim, rede social fica pro fim. Como fica por fim também o nosso super debate, né? Nós vamos ter amanhã tema livre, meio-dia você vai ligar. E agora você fica com a Viva a Tarde, Michele Mariz. Um grande beijo, termina agora o super debate.